Bem, bom dia a todos, irmãos. Hoje nós vamos estudar Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 9. Hoje é o nosso penúltimo sermão nessa carta, com 4 capítulos. E eu quero, nessa manhã, falar com vocês a respeito da ansiedade. Como foi dito pelo nosso irmão Felipe no começo do culto, a ansiedade é um mal presente na vida de todas as pessoas. Nós vimos que, a partir do versículo 1 desse capítulo, capítulo 4, o apóstolo Paulo apresenta suas exortações piedosas. E naquela ocasião, Paulo exortou 2 irmãs, Evódia e Síntique, a viverem em harmonia no Senhor. Nós vimos que aquelas 2 irmãs, elas estavam tendo problemas naquela igreja, houve algum problema que nós não sabemos qual era, mas o fato é que Paulo começa nessa sessão uma exortação àquelas irmãs, e agora o foco muda. O foco das exortações agora não é só para Evódia e Síntique, mas para todos os leitores dessa carta, inclusive nós aqui hoje. Então, a partir de hoje, eu quero estudar com vocês, a partir de agora, eu quero estudar com vocês do versículo 6 ao versículo 9. Na oportunidade passada, eu terminei no versículo 5. E eu quero que você preste atenção como o versículo 5 termina. Porque há uma frase que parece estar desconectada aqui, parece que está solta. Veja só o versículo 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Ponto final, perto está o Senhor. Esse perto está o Senhor parece estar desconectado, parece estar solto, parece não fazer muito sentido aqui dentro desse quebra-cabeça da mente do apóstolo Paulo. Mas, na verdade, Paulo está preparando para o que ele vai dizer no versículo 6. Do versículo 6 ao 9, Paulo compõe o seu argumento contra a ansiedade, tendo como base a presença do Senhor. E aí ele vai apresentar os seus elementos, o seu medicamento contra a ansiedade, tendo como base a presença do nosso Senhor. Nós devemos nos lembrar também que o que Paulo vai dizer agora, ou seja, o que vai ser demonstrado por Paulo a respeito da ansiedade, os seus ensinos, parte de alguém que está em uma circunstância em que, se nós estivéssemos, talvez estaríamos extremamente ansiosos. Paulo estava preso, acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia, estava no corredor da morte. Ele não sabia se ia viver ou morrer, até ele disse isso no começo da carta, né, que viver é Cristo, morrer é lucro. Então ele estava ali experimentando uma morte hipotética, ele não sabia o seu futuro. E se tem algo que angustia mais os seres humanos, é a morte. Saber da possibilidade de uma morte iminente é algo que traz ansiedade e angústia nos corações das pessoas. Mas Paulo já demonstrou que, por conta do Evangelho, o seu coração não está ansioso. E até ele prefere partir. Ele diz isso. Mas eu tenho que ficar por conta de vocês, para o bem de vocês, mas estar com o Senhor é bem melhor. Paulo não estava ansioso porque o mesmo estava olhando para o Evangelho. A ansiedade hoje ela é conhecida como o mal do século. Segundo a OMS, ou Organização Mundial da Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de ansiedade. Mas, será mesmo que a ansiedade é o mal do século? Aí está a pergunta, será? Eu digo para vocês que a ansiedade não é o mal do século. Porque séculos atrás, a Bíblia já falava da ansiedade. O Senhor Jesus Cristo, quase 2000 anos atrás, no texto em que o nosso irmão Felipe leu na abertura, já tratou a respeito da ansiedade. Veja lá o que Jesus disse. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. A ansiedade já estava presente 2000 anos atrás. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E aí Jesus diz, observem as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustentam. Porventura não valei vós mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus deixa muito claro que o fato de estarmos ansiosos não coopera com nada com o nosso problema.
Não coopera com nada, não acrescenta um côvado, não acrescenta 45 centímetros aos nossos planejamentos, à nossa vida. A ansiedade não ajuda, muito pelo contrário, ela atrapalha. Estar ansioso hoje não resolve o seu problema de amanhã. Só interfere. Por quê? Porque uma pessoa ansiosa é alguém que, por conta dessa circunstância emocional, não consegue ter uma percepção real do presente. Ele vive projetando o futuro, pensando em algo que vai e pode acontecer em sua vida, e isso interfere no seu presente. Por conta disso, alguém ansioso é alguém que perde o senso racional, às vezes, de lidar com a situação no presente. Lembrando que a ansiedade, ela é uma ansiedade com pensamentos hipotéticos. Você está imaginando que algo vai acontecer amanhã, mas você não sabe se vai acontecer. Então você ouve informações, aquilo entra na sua mente, e aí você começa a pensar, será que isso vai acontecer comigo? Há uma possibilidade de uma crise financeira, e aí você coloca na sua mente, vou ser mandado embora. E aí você começa a viver com essa mentira que você colocou na sua cabeça, você não sabe, e aí você fica angustiado, ansioso, e aí você vai trabalhar, seu chefe fala como sempre falou com você todos os dias, mas você reinterpreta a ação do seu chefe como, tá vendo? Vai me mandar embora. E aí você fica desesperado, não trabalha direito, depois não consegue dormir. É assim, é hipotético. Você não sabe. Quem sofre com ansiedade, duas coisas podem acontecer. Ou sofre por antecipação, por algo que nunca vai acontecer, e geralmente é isso que acontece, ou sofre duas vezes. Se você está ansioso, achando que vai perder o emprego, você sofre hoje, e amanhã você realmente perde o emprego, você sofre duas vezes. Então a ansiedade não coopera com nada. Esse ensinamento de Jesus é muito precioso para nós. Estar ansioso não acrescenta um côvado à nossa vida, aos nossos planejamentos, não vai mudar nada. Muito pelo contrário, nós vamos ver que vai atrapalhar ainda. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros. Olha que interessante. Homens de pequena fé. Não é interessante Jesus dizer isso? Porque a ansiedade, ela revela a nossa falta de fé. Revela que nós não estamos confiando no Deus Criador dos céus e da terra, como nós acabamos de cantar. O Deus que controla as nossas vidas, que cuida até mesmo do lírio, que veste o lírio, que dá alimento aos pássaros. Ou seja, nós valemos muito mais do que esses pássaros. Se Deus cuida deles, por que não vai cuidar de nós? Então, essa ansiedade revela o nosso coração, falta de dependência de Deus, falta de fé. Aí Jesus diz, portanto, não vos inquieteis, porque a ansiedade, ela produz essa inquietação. Se você é alguém ansioso, você sabe que quando você é amarrado, apertado pela ansiedade, o seu coração palpita rápido demais. Já tentou dormir ansioso? Você não dorme, a sua mente não para, o seu coração pulsa rápido, você fica inquieto. Você não consegue fazer as coisas básicas do dia a dia, porque a ansiedade está te dominando. E esse é o problema da ansiedade. A ansiedade se torna o senhor da nossa vida, nos controla. É lógico que nós sentimos ansiedade com relação a uma viagem, ansiedade para ter um filho. Essas ansiedades são naturais. O apóstolo Paulo usa essa expressão em uma das suas cartas. Ele diz, eu tenho ansiedade de ver vocês. Não é pecado, não é errado, mas quando a ansiedade domina o nosso coração, os nossos pensamentos, aí sim, nós temos um outro senhor, a ansiedade, as nossas preocupações. E essas preocupações nos inquietam, porque elas revelam a nossa falta de fé em Deus. Jesus continua dizendo, o que comeremos? Ou seja, não andeis inquietos por isso, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam ou procuram essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe o que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí Jesus termina assim, portanto,
Não vos inquieteis com... Apagou aqui, tá? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Veja, a ansiedade é uma projeção para o dia de amanhã. É você estar inquieto hoje com uma possibilidade de perda de emprego, uma doença, morte de um ente querido ou alguma coisa assim. A nossa ansiedade, ela é hipotética e sempre pensando no dia de amanhã. Estou tão ansioso aqui para fazer isso aqui. Então, 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo já falava a respeito da ansiedade. E eu vou trazer depois aqui uma definição de ansiedade, uma definição popular. E vocês vão perceber que a mesma sabedoria de Jesus, de Paulo e de Salomão estão presentes na definição que hoje nós temos a respeito da ansiedade. Voltando um pouco mais atrás, então, quase 3.000 anos atrás, Salomão disse em Provérbios 12, 25, a ansiedade no coração do homem o abate. Essa é a verdade para quem está ansioso. Se sente abatido, se sente sufocado. E aqui, quem nunca se sentiu ansioso, que atire a primeira pedra. Todos nós. Então, se a ansiedade é um problema presente na vida de todos, isso significa que precisamos descobrir a solução para a ansiedade. Como lidar com a ansiedade? Como nos portar diante da ansiedade? Como ajudar irmãos que estão vivendo em ansiedade? Mas por ora, eu quero dar uma definição clara do que seja essa ansiedade. Aí está uma definição que eu extraí do Wikipedia, diz assim: a ansiedade é uma emoção. Não se esqueça, a ansiedade começa aqui. Tá? A ansiedade começa na mente. E ela desce para o seu coração. E aí muda tudo. Mas a ansiedade é uma emoção caracterizada por um estado desagradável. Estar ansioso é desagradável. De agitação interior e muitas vezes é acompanhado de comportamentos nervosos. Semelhante ao que o Senhor Jesus Cristo disse há 2000 anos atrás. É o sentimento desagradável de terror por eventos antecipados. Nem aconteceu, você está sofrendo por antecipação. Tal como a sensação de morte iminente. Quem sofre com essa sensação de morte iminente está vivo, mas já está sofrendo como se estivesse morrendo. A ansiedade é um sentimento de inquietação e preocupação. Preocupação. Nós preocupamos as nossas mentes dessa forma e aí ficamos ansiosos. Geralmente generalizado e sem foco, com uma reação exagerada a uma situação que é apenas subjetivamente vista como ameaçadora. Você foi lá no médico, você está tossindo, aí você já começa a pensar, estou com câncer no pulmão. É subjetivamente ameaçadora. Você chega lá, é só uma gripe. Mas você já sofre por antecedência, por antecipação. Tá? É muitas vezes acompanhada por uma tensão muscular, inquietação, fadiga e problemas de concentração. Por quê? Porque quem manda no seu corpo é o seu cérebro. Se a sua mente não estiver bem, saiba, seu corpo padece. Muitas dores que sentimos no corpo é por causa da nossa mente, do nosso cansaço, do nosso estresse. E a ansiedade afeta a nossa mente, e por afetar a nossa mente, nos traz aí a tensão muscular, inquietações, problemas de concentração. A ansiedade pode ser apropriada, mas quando experimentada regularmente, o indivíduo pode sofrer de transtorno de ansiedade. Essa é a definição do Wikipedia. O versículo que nós estudaremos hoje, a partir do verso 6, Paulo começa assim: não andem ansiosos. A palavra grega usada por Paulo aqui, merinal, ela traz a ideia de ser puxado em direções opostas. É como se você estivesse sendo rasgado ao meio. E me veio à mente um tipo de martírio do passado, talvez você já viu isso em algum filme, em que a pessoa que estaria em martírio, ela era amarrada, seus braços amarrados em um cavalo apontado para aquela direção e seus pés amarrados em outro cavalo para aquela direção. E de repente os seus algozes, os torturadores ali, eles batiam simultaneamente nos dois cavalos. Naturalmente, aquele corpo se partia no meio, cada cavalo saía com metade da pessoa.
Era uma forma de tortura naquele tempo. E a palavra grega usada aqui por Paulo traz essa ideia, ser arrastado por direções diferentes, opostas. Ou seja, te traz sofrimento, dor. É interessante que na língua inglesa tem um verbo, o verbo preocupar, ele vem de uma antiga raiz que significa literalmente estrangular. Esta é uma boa lembrança, uma boa imagem para alguém que está extremamente ansioso, se sente sufocado, se sente estrangulado. Bom, esse é um problema já presente no passado. Então, a ansiedade não é o mal do século, e sim o mal dos séculos. Desde que o homem se entende por gente, desde a queda, todos os seres humanos enfrentam a ansiedade. É um problema recorrente na raça humana, desde os seus primórdios. Então vamos lá para o texto, abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 6 em diante. O apóstolo Paulo ele começa ordenando, não andem ansiosos por coisa alguma. O apóstolo Paulo identifica o problema da ansiedade. E depois nós vamos ver como Paulo trata esse problema. Como nós vimos, a maioria das pessoas sofrem algum tipo de ansiedade. Provavelmente alguns aqui estão nesse estado. E não é incomum pessoas procurarem pastores para perguntar: pastor, será que eu devo procurar um médico, um psicólogo, um psiquiatra, porque estou com um transtorno de ansiedade, estou extremamente ansioso? O que eu devo fazer? Resposta. Preste atenção na minha resposta. Sim. Agora preste atenção. Se antes você seguir fielmente as instruções apresentadas por Paulo neste texto sagrado. Se você, depois de fielmente colocar tudo isso aqui em prática, tudo que foi ensinado, se você fizer isso por um período considerável, não é 30 minutos, mas é um período considerável, e mesmo assim, se o seu problema persistir, então sim, você pode procurar um médico. Mas primeiro você tem que fazer tudo isso aqui. Se você fizer isso fielmente, por um tempo, por um período considerável, e se o seu problema de ansiedade não for resolvido, então você deve procurar um médico. Mas eu quero apresentar a vocês um doutor, um médico muito famoso, muito importante. Eu acredito que se você está vivendo em ansiedade, ele pode te ajudar. Eu recomendo a vocês o doutor Paulo de Tarso. Não sei se vocês conhecem esse doutor. O doutor Paulo de Tarso, ele prescreveu um medicamento há quase 2000 anos atrás para o mal que nós chamamos hoje de mal do século, a ansiedade. Veja só. Vamos ver o remédio prescrito por Paulo. Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Neste pequeno verso, o doutor Paulo de Tarso apresenta o remédio para o chamado mal do século. Paulo usa 4 palavrinhas para descrever esse remédio. O remédio é a oração. Vejamos cada uma delas. A primeira palavra que Paulo usa nesse texto é a palavrinha oração. Está aí. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração. Aqui nós temos um termo genérico para oração, a palavra proseute, que traz o sentido de oração comum. Mas não é uma oração simplesmente de balbuciar palavras, uma oração solta ao vento. É uma oração reverencial, lembrando quem Deus é. Lembra o final do versículo 5? O Senhor está perto. É uma oração levando em conta a presença do Senhor. Então é uma oração com devoção e oração. É se prostrar diante de Deus, levando em conta, o Senhor está perto. Ele está contemplando a sua oração. Ele é a solução para o seu problema de ansiedade. Então essa oração, ainda que seja em termos simples e genérico, ela aponta para o Deus onipresente. O Deus que está ali contemplando você de joelho, prostrado, orando, adorando esse Deus. Ou seja, sempre que nós formos atingidos pela ansiedade ou qualquer outro problema, nós devemos fazer como Jó fez. Nos prostrar diante de Deus e adorá-lo. Por quê? Porque Ele está presente. Ele está vendo. Eu não sei se você sabe, Ele está presente aqui. Ele está contemplando como nós fazemos, como nós realizamos o culto. O Senhor está vendo cada um de nós aqui. Ele conhece a mente de cada um de nós. Ele conhece o coração. Ele sabe como nós estamos aqui hoje.
Sabe se sua mente está lá na fábrica, ou está lá no parque, está em qualquer outro lugar, nas preocupações da sua vida. Sabe se você realmente veio aqui hoje com um coração contrito para adorá-lo, ou simplesmente você veio para cumprir uma obrigação. O Senhor está presente, e a onipresença de Deus deve nortear tudo à nossa volta. No nosso trabalho, quando ficamos irritados com o chefe, ou com alguém que seja, ou com um amigo, ou quando soltamos furiô e alguém nos repreende, o Senhor está presente. Quando um irmão, como era o caso da Evódia e Cíntia aqui, quando o irmão não se dá bem com o outro, quando um ataca o outro, lembre-se, o Senhor está vendo tudo isso. Deus é espírito, você não pode vê-lo. Mas se você pudesse vê-lo, será que você reagiria do mesmo jeito? Se você estivesse prestes a discutir com um irmão ou uma irmã, e o Senhor aparecesse do teu lado assim, visivelmente, será que você reagiria dessa forma? O problema é que a gente não vê. E por não ver, nós desconsideramos a presença de Deus. Mas Deus está presente. Por isso o cristão pode orar. Nós não estamos orando a um Deus transcendente somente. Está lá no seu alto sublime trono, como defende o deísta que deu corda no mundo, soltou o mundo e agora o problema é das pessoas que vivem ali, cuidem do mundo. Não, Deus está presente. Ele é um Deus tanto transcendente, ou seja, está longe, no alto sublime trono, governando, mas Ele também é um Deus imanente. Ele está lá no seu quarto, orando, vendo você orar, ouvindo a sua oração. Por isso, esse remédio é poderoso. Porque a solução para a nossa ansiedade está em Deus. Está no nosso Senhor. A segunda palavrinha que aparece no texto bíblico é a palavra súplica. Súplica vem de uma palavra grega, deesis, que traz a ideia de petição. Nós, nesse estado emocional abalado, de ansiedade exagerada, nós devemos apresentar nossas orações, como a gente acabou de ver, reverentes, com súplicas, com pedidos específicos diante do nosso Deus. Em poucas palavras, nós devemos lançar diante de Deus, que está presente, aquilo que nos aflige, aquilo que nos preocupa. Lance sobre o Senhor as suas preocupações. A oração / súplica nos oferece um abrigo onde podemos ocultar as nossas preocupações. É um lugar onde ficamos a sós com Deus. É um refúgio onde renovamos as nossas esperanças, onde os nossos cuidados ficam amortecidos. Estar na presença de Deus faz você esquecer de todos os seus problemas lá fora. Talvez falte isso para nós. Nós temos, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo como um exemplo de súplica lá no jardim do Getsemane. Lembra? Jesus estava prestes a ser preso, torturado, morto. Ele sabia que enfrentaria o pior de todos os problemas da raça humana, a ira do Deus Pai. Todos esses fatos esmagaram o nosso Senhor Jesus naquele jardim ao ponto dele suar gotas de sangue. Nessa circunstância, o que o Senhor Jesus faz? Suplica ao Pai. Meu Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus lançou essas preocupações ao Deus Pai. O próprio Jesus fez isso. Quem dirá nós? Quando estivermos enfrentando a ansiedade, quando ela estiver nos esmagando, nos partindo ao meio, entre em oração diante do seu Deus, com reverência, com súplica. Coloque diante dele aquilo que te aflige. Por quê? Porque o seu Deus está perto. O Senhor está perto. Versículo 5. A terceira palavra que aparece é ações de graça, ou ação de graça. Ou seja, nós devemos agradecer a Deus em nossas orações. Nós devemos nos lembrar dos grandes feitos que o Senhor já realizou em nossas vidas. Talvez você se esqueceu, mas o Senhor já te livrou de algo pior do que você está vivendo hoje. Talvez no passado você enfrentou uma dificuldade bem maior do que a que você está vivendo hoje. E o Senhor cuidou de você. O Senhor esteve lá com você. Não lhe faltou nada. E hoje, porque entrou uma mentira na sua mente, talvez hoje você se esqueceu do seu passado.
Se esqueceu daquilo que Deus fez por você. Então, ore diante de Deus com ações de graças. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelo que Ele já fez. Se você não tem nada para lembrar, eu vou te fazer lembrar de algo para você não esquecer jamais. Aquilo que nós acabamos de ver é do Senhor Jesus Cristo no Getsemane, sofrendo ali, suando gotas de sangue. Lembre-se, foi no seu lugar. Naquela cruz, aquela maldita cruz, o Senhor Jesus enfrentou toda a ira do Deus Pai, no seu lugar. O seu sofrimento não é maior do que o sofrimento de Jesus. Nós temos sofrimentos e sempre pensamos que o nosso sofrimento é o pior sofrimento do mundo. Mas o pior sofrimento do mundo, quem enfrentou foi Jesus no seu lugar. Então ore a Ele, agradeça pelo que Ele fez naquela cruz. Ele sim sabe o que é sofrer, não você. Nosso sofrimento é mínimo, é pífio perto do sofrimento do nosso Senhor. Ele enfrentou tudo aquilo por você. Agradeça. Suplique a Ele, porque Ele sabe o que é sofrer, de verdade. Então nós devemos agradecer a Deus nas nossas orações, suplicar ao Senhor e orar com reverência diante dEle. A quarta palavrinha que aparece aí é um complemento de tudo isso. Pedidos. Apresentem seus pedidos a Deus. Como eu disse, nós cremos num Deus que é tanto imanente como transcendente. Todo o controle está nas mãos de Deus. Ele transcende tudo isso aqui. Ele está no alto sublime trono, governando tudo. Não há 1 milímetro da terra que não esteja no controle do Senhor. Tudo está no controle dele. Porém, ele também é um Deus imanente. Ou seja, ele está entre nós, está no meio de nós. Então você pode apresentar os seus pedidos a ele. Coloque diante dele aquilo que te aflige. Falta de emprego. Está preocupado com uma enfermidade? Está preocupado com um ente querido que pode, porventura, enfrentar a morte? Seja lá qual for as suas preocupações, seja lá qual for as suas dificuldades que te trazem ansiedade, apresente diante do Senhor. Faça seus pedidos a Ele. O Senhor Jesus Cristo fez. Esse é o remédio. O remédio prescrito por Paulo é a oração. Oração com reverência, oração com súplica, oração com ações de graças e apresentando os nossos pedidos a Ele, consciente de que Ele está presente. E o resultado? Esse remédio, prescrito pelo Dr. Paulo de Tarso, quase 2000 anos atrás, ele foi comprovado cientificamente. A sua eficácia foi comprovada. Independente, irmãos, de Deus ouvir a nossa oração ou não, responder a nossa oração ou não, só pelo fato de irmos a Deus em oração, levando a Ele as nossas preocupações, certamente nós experimentaremos o resultado desse remédio. E o resultado desse remédio é a paz de Deus. Paulo diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Só a oração por si só trará no nosso coração a paz de Deus. Eu quero fazer uma breve distinção entre a paz de Deus, usada nesse versículo, e o Deus da paz, usado no versículo 9. Não é simplesmente uma inversão de ordem, mas há um conceito teológico por detrás dessa inversão. Paulo diz nesse versículo, a paz de Deus guardará o coração de vocês. No versículo 9 ele fala, e o Deus da paz. Qual é a diferença? A diferença, irmãos, é que a paz de Deus é circunstancial. Diz respeito à circunstância em que nós estamos vivendo. Essa paz é aquela paz que traz tranquilidade na nossa alma, que traz aquela quietude interior, acalmando as nossas turbulências. Quando nós lançamos nos ombros do Senhor todas as nossas cargas emocionais por meio da oração, nós experimentamos essa paz de Deus. E essa paz de Deus, ela excede todo o entendimento, porque é uma paz recebida em uma circunstância que você pensaria, jamais alguém estaria em paz nessa circunstância, nessa situação. Como Paulo pode estar em paz preso a um soldado romano? 24 horas por dia, no corredor da morte. Como alguém pode experimentar a paz de Deus? A paz de Deus é uma circunstância, ela é circunstancial. Isso significa que nós, salvos, eleitos no Senhor, podemos não experimentar essa paz de Deus em algumas circunstâncias.
Mas por que nós não experimentamos a paz de Deus quando estamos atribulados? Sabe por quê? Porque você faz, eu faço, aquilo que fazemos com o medicamento que os médicos prescrevem para nós. Tomamos 1, 2 e jogamos o resto fora. Fica lá, sobra. Não tomamos adequadamente. E o remédio aqui, você já sabe, é a oração. Se tomarmos esse medicamento de maneira correta, certamente experimentaremos a paz de Deus nas circunstâncias. Já o Deus da paz, apresentado no fim do versículo 9, diz respeito à nossa posição diante de Deus. E essa posição ela foi estabelecida pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo naquela cruz. Por causa do que Cristo fez, nós temos paz com Deus. Então nós temos uma posição estabelecida, uma posição irrevogável. Jamais os crentes perderão essa posição. Sempre estaremos em paz com Deus, não mais em guerra. Antes da nossa conversão, nós éramos inimigos de Deus. Estávamos em guerra contra Ele. Odiávamos a Deus. Porém, Cristo Jesus naquela cruz hasteou a bandeira, aquela bandeirinha branca de paz. Posição. Então nós experimentamos a paz de Deus. Nós podemos experimentar a paz de Deus em algumas circunstâncias, em outras não. Mas o Deus da paz, ou seja, essa paz estabelecida posicionalmente na cruz do Calvário, é algo irrevogável, algo que não muda. É possível ser um crente sem experimentar a paz de Deus. É possível. Mas é impossível ser um crente sem o Deus da paz. Qual é a finalidade dessa paz? Que é a solução, que é o resultado. A finalidade está aí. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A finalidade desta paz é guardar o nosso coração. Guardar a nossa mente. Como eu disse, a ansiedade é um problema da mente. Entra aqui, desce aqui, e aí cai todas as peças do dominó. Aquela muretinha, aquelas paredezinhas de dominó. Derruba tudo. Mas a paz de Deus é um guarda. Paulo usa uma palavra grega aqui, a palavra phrourên, que é um termo militar. E esse termo militar significa estar de sentinela. É como se essa paz de Deus colocasse diante do nosso coração uma tropa para protegê-lo. Não vai entrar nenhum pensamento ruim na minha mente. Não vai penetrar o meu coração nenhuma espécie de ansiedade, porque a paz de Deus monta guarda diante da minha mente e do meu coração. Como adquirir essa paz de Deus? Através do remédio, do medicamento. Aqui é apenas o resultado do medicamento. Sem o medicamento, sem a oração, nós podemos não experimentar, certamente não experimentaremos a paz de Deus nas circunstâncias, porque o nosso coração não estará protegido, não estará guardado. O Dr. Paulo de Tarso também ele prescreveu uma terapia. Ele deu um medicamento e também uma terapia. Uma terapia mental. Como o problema da ansiedade começa aqui na nossa mente, o Dr. Paulo de Tarso, ele então prescreveu um exercício mental, uma terapia mental que vai te ajudar nessa dificuldade, nessa luta. Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Vamos ver por parte. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nutrir a nossa mente, o nosso pensamento. Essa terapia envolve pensar naquilo que é verdadeiro. Paulo diz, tudo que for verdadeiro. Será que o que você está pensando nesse exato momento, será que é verdade? Será que essa sua preocupação, ela de fato é uma preocupação real, verdadeira? Cerca de 90% das pessoas que enfrentam a ansiedade, enfrentam por causa da sua imaginação. Muitos sofrem por coisas que nunca acontecerão. Ou seja, sofrem por antecipação. Quando nós enfrentamos esse estado de ansiedade, nós devemos nos perguntar, é verdade esse pensamento? Será que é verdade que eu estou com câncer? Será que é verdade que o meu chefe vai me mandar embora?
Será que é verdade que meu marido está bravo comigo e não gosta mais de mim? Será que tudo isso que está passando na minha mente, que está entrando, está penetrando na minha mente, será que é de fato verdade? Mas o que é a verdade? Se nós devemos nutrir a nossa mente com a verdade, onde é que nós encontramos essa verdade? Nas mídias sociais? Os nossos amigos na fábrica? Onde é que nós encontramos a verdade? A verdade está aqui. O padrão da verdade é a palavra de Deus. Em outras palavras, nutra seu pensamento com a palavra de Deus. Não com Netflix. Não com YouTube. Não com seus pensamentos tolos. Mas nutra os seus pensamentos com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Então isso que eu estou pensando, é de fato a verdade? Ou é fruto da minha imaginação fértil? Paulo diz para pensarmos em coisas que são respeitáveis. Paulo diz, tudo o que for respeitável, ou nobre, ou honesto. Trata-se de um pensamento augusto, um pensamento elevado, excelso, venerável, que aponta para uma moralidade elevada. Esse pensamento é moralmente elevado? Isso que eu estou pensando do irmão fulano ou da irmã fulana, será que é um pensamento correto? Será que não é um julgamento pecaminoso? A palavra grega aqui usada por Paulo, a palavra senos, aponta para uma vivência cultual. Ou seja, nós devemos viver tendo em mente que a nossa vida é um culto a Deus. A nossa vida é um culto a Deus. No próximo sermão nós vamos tratar um pouco disso também. E devemos levar em conta que Deus está perto e contempla os nossos pensamentos. Ele sabe o que a gente está pensando. Paulo também diz que nós devemos pensar em tudo que for correto. Paulo usa a palavra grega dikaios. Naquele tempo, essa palavra era usada em relação às balanças, aquelas balanças antigas. Talvez você já viu isso em algum lugar, se você é antigo, talvez você já até manipulou uma balança assim. Como é que era medido no passado? Você tinha uma balança com 2 bandejas e você queria 1 quilo de trigo. O que você fazia? Colocava uma barra de 1 quilo aqui e começava a colocar o trigo aqui, o cereal lá, alguma coisa. E aí a balança ia se equilibrando. Quando a balança estivesse perfeitamente equilibrada, significava que aquele saco continha exatamente 1 quilo. E quando isso acontecia, as pessoas diziam, está correto. E pegava o seu saco, o seu cereal, alguma coisa assim. De um lado da balança, nós temos os nossos pensamentos. Do outro lado da balança, nós temos a santidade de Deus. E devemos equilibrar a nossa mente com a santidade de Deus. Em termos simples, significa pensar naquilo que é certo, ou seja, naquilo que esteja de acordo com a lei moral de Deus. Adivinha? Adivinha? A lei moral de Deus. Paulo diz também que devemos pensar em tudo que for puro. Paulo usa a palavra, talvez essa você conheça, hagnos. A palavra traduzida por puro na nossa versão, ela tem a mesma raiz de santo, santidade. Os irmãos de Filipos, assim como nós, devemos nutrir os nossos pensamentos com aquilo que é santo, puro, aceitável diante do Senhor, sempre levando em conta o final do versículo 5. Ele está perto. Paulo diz também que nós devemos nutrir os nossos pensamentos com tudo que é amável. E para esse contexto aqui era muito importante. Evódia e Sinti que não estavam experimentando esse amor. Os pensamentos delas não eram guiados por um sentimento de amor. Elas estavam afastadas. Tudo que é amável diz respeito a tudo aquilo que agrada a Deus. Dessa forma, nós devemos direcionar os nossos pensamentos para o que a Bíblia diz que agrada a Deus. E devemos nos esforçar para sermos totalmente amáveis conforme as Escrituras assim definem. O padrão sempre está nas Escrituras. Isso não é nenhuma novidade para vocês. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta centrada no Evangelho. Paulo gira a carta toda em torno do Evangelho. Para Paulo, só tem um remédio. O próprio Deus. O próprio Deus.
Paulo diz também que devemos, nessa terapia, pensar em coisas que são de boa fama. Paulo diz tudo que for de boa fama ou boa reputação. Paulo usa a palavra eufemos, que significa literalmente falar favorável. Nós devemos fugir de pensamentos imorais, de linguagens torpes. Devemos cuidar dos nossos olhos, daquilo que nós assistimos, vemos, porque o que entra nos nossos olhos certamente vai para a nossa mente e desce para o nosso coração. Paulo diz também que nesse exercício mental nós devemos pensar naquilo que é digno de louvor. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso penseis. Devemos nutrir a nossa mente com pensamentos que são dignos de louvor. Ou seja, o que estamos fazendo traz louvores ao nosso Deus, o que estamos assistindo, o que estamos ouvindo, isso traz louvores ao nosso Deus. Nós devemos concentrar os nossos pensamentos naquilo que agrada a Deus. Em poucas palavras, pense tendo o Evangelho como uma lente. Pense tendo as Sagradas Escrituras como uma lente. E aí nós temos então a cura garantida. Se tomarmos o medicamento correto para a ansiedade, se colocarmos em prática essa terapia mental, nós teremos a cura garantida. Paulo diz assim: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. O segredo para se obter a cura é colocar em prática aquilo que foi ensinado. Paulo diz: vocês aprenderam de mim, vocês receberam de mim, vocês me ouviram. Nós não estamos ouvindo o apóstolo Paulo, nós não ouvimos a voz de Paulo, mas Deus, na sua infinita sabedoria, nos legou a palavra de Deus, que contém também as palavras do apóstolo Paulo, escrita pelo apóstolo Paulo, inspirada por Deus para conduzir as nossas vidas. O que a gente precisa fazer? A mesma coisa que você precisa fazer quando você recebe um remédio do médico. Tomar. Não menosprezar. Tomar no tempo determinado pelo médico, não é 2 dias. Não é começar bem e parar no meio do caminho. Tem que tomar 3 vezes por dia. Os 2 primeiros dias eu tomo uma beleza. Depois esquece do almoço, vai tomar horários, bagunça tudo, por fim já não toma mais nada. O que precisamos fazer para ser curados é tomar o medicamento de forma correta. Ou seja, colocar em prática aquilo que está aqui. Eu não sei se vocês perceberam, a cura para a ansiedade está no quê? Na oração e na palavra do Senhor. O medicamento mais antigo que existe. Que serve não somente para a ansiedade, mas serve para tudo na nossa vida. Para tudo. É um remédio que está em nossas mãos. Foi nos dado pelo Senhor há muito tempo. O problema é como é que nós temos tomado. Então a solução, a cura, está na oração e na palavra do Senhor. E aí, o final do versículo, esse versículo 9 diz assim: e o Deus da paz estará com vocês. Ele sempre está conosco. Se você soubesse que Deus está com você, que aquele Deus que criou todas as coisas, criou toda a atmosfera, criou esse planeta, criou a sua vida, faz o seu coração bater, faz o seu cérebro funcionar perfeitamente, faz as bactérias funcionarem perfeitamente. Se você souber que esse Deus cuida, que Deus que criou todas as coisas cuida de você, você certamente não estaria ansioso. Se você olhasse para as palavras de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 6, quando ele diz que Deus cuida de coisas que para nós às vezes são insignificantes, como pássaros, flores, Ele cuida dessas coisas. Se você tiver isso em sua mente, certamente a sua ansiedade vai ser desfeita, porque você vai se prostrar diante desse Deus em oração. Você vai nutrir a sua mente com a palavra dele. Então você estará gozando do privilégio de ter essa paz de Deus no seu coração, porque você tem o Deus da paz habitando em você. Se você tem o Deus da paz em você, você pode e deve gozar da paz de Deus. Mas você pode também
não experimentar essa paz de Deus, por conta da sua própria negligência com a oração e com a palavra do Senhor. O que fazer com a nossa ansiedade, ou com os nossos sofrimentos, com as nossas lutas? Tem um outro doutor, lá naquele tempo, famoso, Dr. Pedro. Ele disse algo assim, em um dos seus livros, seus tratados aí sobre esse problema. Ele diz assim: lance sobre ele toda, não é algumas, toda sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Lutero, comentando esse texto, ele diz assim: ore e deixe que Deus se preocupe. Ore, entregue nas mãos do Senhor. Entregue nas mãos do Senhor. Por quê? O amanhã não pertence a você, pertence ao Senhor. Não adianta você ficar ansioso, você não pode acrescentar um côvado à sua vida. Lembre-se disso. Não adianta. Entregue nas mãos do Senhor. Deixe que Ele se preocupe com você. Por você no seu lugar. Porque Ele tem cuidado de vocês. Esse é o remédio, irmãos. Essa é a solução de Deus para todos os problemas da nossa vida cristã. Mas pontualmente para o problema da nossa ansiedade. Se você colocar tudo isso aqui em prática, lançar sobre Deus a sua ansiedade, se apegar à oração, aquela oração com reverência, levando em conta a santidade de Deus, aquela oração com petição, com súplicas, aquela oração de gratidão, colocar na sua mente, realizar essas atividades mentais propostas por Paulo. Se você fizer tudo isso, certamente você experimentará a paz de Deus no seu coração. A paz de Deus no seu coração. Se você hoje não tem experimentado essa paz de Deus no seu coração, se você tem sido enredado pela sua ansiedade, então eu suplico a você, comece a colocar em prática. Tome esse medicamento e você experimentará a paz de Deus, vinda do Deus da paz. Quero que vocês se coloquem em pé. Quero orar com vocês, porque a ansiedade é um mal presente na vida de todos. Certamente alguns aqui estão ansiosos, outros estarão ansiosos em outras oportunidades, outros já viveram em extrema ansiedade. O que nós precisamos agora é suplicar ao Senhor que Ele nos ajude a colocar tudo isso em prática. Que Ele nos ajude a tomar esse medicamento, a exercitar a nossa mente, a entender que mesmo em meio à tormenta é possível experimentar a paz de Deus, porque você tem a paz com você. Vamos orar ao Senhor. Coloque agora diante do Senhor aquilo que te preocupa, aquilo que te angustia, que te deixa aí agitado, aquilo que te sufoca. Coloque diante do Senhor e Ele está aqui. Ele está aí do teu lado. Ele está ouvindo a sua oração. Ele sabe do que você precisa. E apesar dele saber do que precisamos, Ele nos legou ou nos ensinou que devemos, mesmo assim, ir a Ele em oração. Veja só a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, nós oramos por coisas que não dependem de nós. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Depende da minha oração a santidade de Deus? Não, Ele é santo, independente da minha oração. Mas eu sou impulsionado a fazer essa oração. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus depende da minha oração? É claro que não. Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Depende da minha oração a vontade de Deus para ela acontecer? Depende da minha oração? Certo que não. Certo teólogo diz que a oração não muda a Deus. A oração muda nós. Nós somos mudados, moldados através da oração. A oração demonstra a dependência de Deus. Dependência de Deus. Então, deixo a vocês essa oportunidade de orar ao Senhor, suplicar ao Senhor por aquilo que te aflige nesse momento. Oremos. Senhor Deus, que conhece os nossos corações,
conhece a nossa mente, os nossos pensamentos, conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades. O Senhor sabe aquilo que nos aflige. O Senhor conhece as nossas dificuldades em manter uma vida de oração, em manter uma vida de meditação na palavra. O Senhor conhece tudo isso. O Senhor sabe do que nós precisamos. Mas, Senhor, pela Tua palavra, nós somos encorajados a ir até o Senhor em oração, suplicar ao Senhor por socorro, por ajuda. O Senhor sabe que muitas vezes nós negligenciamos a palavra por dar ouvido à mentira, por ouvir boatos, por ler notícias e deixar, Senhor, que essas coisas dominem os nossos pensamentos, e aí ficamos angustiados, experimentamos ansiedade exagerada, e aí a nossa tendência é se afastar do Senhor, se afastar da Tua palavra, se afastar da oração. O Senhor sabe de tudo isso. Eu suplico ao Senhor pelas nossas vidas, ó Pai. A ansiedade é uma coisa tão corriqueira nas nossas vidas, é uma dificuldade tão presente, mas faz tão mal a nós, nos distancia tanto do Senhor. Perdoa, Senhor, o nosso coração, porque a ansiedade revela a falta de confiança no Senhor. Revela a falta de confiança. O Senhor sempre cuidou de nós. O Senhor está cuidando de nós nesse momento. A nossa vida está nas Tuas mãos. Nos faça lembrar disso, Senhor. Nos ajude, Senhor, a experimentar essa paz de Deus no nosso coração. Recolhe, Senhor, as nossas lágrimas. Recolhe, Senhor, o nosso balbuciar quando nem palavras temos para expressar o nosso sofrimento. Não nos deixe esquecer que o Senhor está aqui, está perto de nós, contemplando o nosso sofrimento e estendendo as mãos para nos fortalecer. Nos ajude aqui como igreja a experimentarmos sempre essa paz de Deus, que vem do Deus da paz. Eu peço por mim e peço pelos meus irmãos.